Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez, hoje um dia muito especial, dia de Santo Inácio de Azevedo e 39 companheiros mártires, protomártires do Brasil. Antes de meditarmos sobre a vida, sobre a oferta da vida desses protomártires do Brasil, meditemos primeiro na Palavra de Deus que a liturgia nos traz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como nós temos visto, a leitura orante da Palavra de Deus tem como degraus, primeiro a leitura. Rezamos, clamamos o Espírito Santo, fazemos uma leitura atenta, depois a meditação, a oração e a contemplação. Então, nesse momento, vamos passar a leitura que a Igreja nos traz neste dia. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6 e de 9 a 12. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao Faraó, para que faças sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cantemos juntos o Salmo responsorial, Salmo 102. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas,
nem guarda eternamente o seu rancor. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mateus 11, de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, depois de escutar a palavra de Deus, nós fizemos a leitura. Nesse momento, passamos para o segundo degrau, que é a meditação. Vamos meditar a palavra de Deus, vendo o que essa palavra quer dizer para cada um de nós. Por isso, facilitará essa meditação o fato de nós termos marcado no texto, com diferentes cores, os mandamentos, as promessas e os princípios eternos. Os mandamentos estão marcados de vermelho, as promessas estão marcadas de verde e os princípios eternos de azul. Façamos agora uma pausa com a música de fundo e vamos então reler esses textos. Se você puder, tiver algum tempo, faça até uma pausa no vídeo, pegue papel e caneta e vai anotando o que Nosso Senhor coloca no teu coração e depois passando para o terceiro passo, que é rezar aquilo que foi entendido depois da meditação. Fazer da leitura da palavra oração. E depois da oração, tirar conclusões, ou seja, o que a partir do que eu li, meditei e rezei, Nosso Senhor quer para mim hoje, baseado na palavra de Deus. Passemos agora a meditação dos nossos heróis desse dia. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e 39 companheiros mártires. A 5 de julho de 1570, partiu de Lisboa em direção ao Brasil a maior expedição missionária que jamais Portugal enviou para terras além-mar. Eram 73 missionários destinados a pregar, batizar e civilizar as novas paragens da América, descobertas por Pedro Álvares Cabral. Esses padres, seminaristas, irmãos auxiliares e outros ajudantes iam espalhados por 3 naus da frota comandada por Dom Luís de Vasconcelos, governador do Brasil. O maior número, 40, chefiados pelo padre Inácio de Azevedo, seguiam na nau Santiago. A 12 de julho, aportaram à Ilha da Madeira, onde se demoraram alguns dias para consertar as embarcações, descansar e recolher provisões, e para os mercadores negociarem. Os mares andavam infestados de piratas protestantes que roubavam e matavam os missionários que iam pregar a religião católica às terras de novo descobertas. Espalhou-se a notícia de que os corsários rondavam a ilha. Apesar disso, a nau Santiago navegou para a cidade de Palma, nas Ilhas Canárias. Dentro em breve, distinguiram-se no mar 5 navios inimigos, com boa artilharia,
toda de bronze, e com 300 homens bem defendidos, com capacetes e armas brancas. Que fazer? A nau Santiago, com a ousadia dos antigos cruzados, decide dar batalha ao inimigo. Restava salvar a honra, combatendo heroicamente por Deus e por Portugal. O padre Inácio de Azevedo mandou reunir todos os missionários junto do mastro, rezaram as ladainhas dos santos e, no fim, dirige-lhes estas palavras: Irmãos, preparemo-nos todos, porque hoje, neste dia, haveremos de ir povoar o céu. Ponhamo-nos todos em oração. Os fervorosos missionários romperam em alta voz uns depois dos outros: Senhor, faça-se em mim a vossa santíssima vontade. Senhor, aqui estou para tudo quanto vós de mim quiserdes. Senhor, ainda que morra 1000 mortes, faça-se a vossa santíssima vontade. Os franceses atacaram o navio de Portugal por 2 vezes, mas são repelidos e jogados ao mar. Mas não desistem e, por fim, conseguem o seu intento. Voltados para os missionários, vomitam injúrias os protestantes, papistas, cães, hereges. O padre Inácio de Azevedo, com um quadro da Virgem Santíssima em exposição solene sobre o peito, anda de um lado para o outro gritando: Irmãos, defendei a fé de Cristo, pela fé católica e pela Igreja Romana. Não dá licença aos seus religiosos de combaterem com armas na mão, como o capitão português pediu. Só lhes é permitido ajudar os feridos e estimular os vivos soldados ao combate. Um protestante calvinista lança-se sobre o padre Inácio, capitão dos missionários, espeta-lhe uma cutilada na cabeça que penetra até os miolos. Todos aproveitam o caminho aberto para também sobre ele descarregarem sua cólera. O padre não sente o ódio nem os insulta. Uma palavra amiga, lembrança para os seus algozes, renova a profissão de sua fé. Todos me sejam testemunhas, como morro pela fé católica e pela Santa Igreja Romana. Os irmãos tomam-no nos braços e levam-no para o quarto, onde o moribundo se confessa ao padre Diogo de Andrade. O mártir, estendido sobre a púrpura do próprio sangue, acolhe paternalmente os jovens que, um a um, se ajoelham para ele, estendem os braços até recostarem a cabeça no seu peito. A sua voz débil incute-lhes confiança. Filhos, não temais, esforçai-vos. Ó meus filhos, que grande mercê é esta de Deus. Ninguém tenha medo nem fraqueza. Como são misteriosos os caminhos de Deus. Prepara-se um grande reforço, 73 missionários, operários, religiosos e ajudantes para as missões brasileiras. Ainda no começo, que bem imenso poderiam fazer, e nenhum só chega ao termo da viagem. 52 foram martirizados, 40, incluindo o beato Inácio de Azevedo, e 12 com o padre Pedro Dias. Os outros 21, por motivo ou outro, não atingiram as missões americanas. Santa Teresa d'Ávila tinha um dos seus primos nessa missão, e do seu convento ela testemunhou que viu a sua alma entrar no céu. Ela já sabia que o seu primo tinha dado a vida em testemunho do Evangelho e para regar com o seu sangue as missões aqui no Brasil. Peçamos então a bênção, a intercessão desses nossos heróis da evangelização no Brasil, nossos protomártires que intercedam para que as sementes do Evangelho na nossa terra, regadas pelo seu sangue, possam dar muitos frutos para o bem da humanidade, para o bem da Igreja e para o bem também do nosso Brasil. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.